tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com você sobre o nosso novo tema da RJ Mais Perto. Nosso tema é oração e hoje eu vim compartilhar com vocês algo que Jesus compartilhou comigo de maneira única, como Ele tem sempre feito através das nossas vidas. Quero falar para vocês de uma passagem que eu já tinha lido ela, mas quando eu reli ela, quando o Senhor me deu essa palavra, saltou aos meus olhos de uma maneira diferente. E quero que você, junto comigo, relembre essa passagem. Essa passagem é lá de Atos 16, quando Paulo e Silas eles são presos, são levados cativos, né? Eles chegaram a esta cidade e a chegada de Paulo e Silas, né, veio junto com eles a salvação. Eles começaram a anunciar Jesus, começaram a anunciar as boas novas naquele lugar. E diante da salvação, da libertação que aquele povo começou a sofrer, começou a acontecer naquele lugar, pessoas se iraram contra Paulo e Silas e a atitude deles foram, né, levar Paulo e Silas cativo. Eles apanharam, né, foram açoitados e logo após eles foram levados, né, ao cárcere. E o verso de número 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores, e os demais companheiros das prisões escutavam. Os demais presos escutavam a oração e a adoração de Paulo e Silas. E esse versículo, ele saltou nos meus olhos. Eu li ele em uma outra versão, onde dizia que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e adoravam, e os outros presos escutavam. A realidade de Paulo e Silas não era de prisioneiros, né? Se nós formos olhar aí com um olhar, colocar aí o olhar clínico de Jesus, né? Paulo e Silas, eles tinham sido libertos, né? Para a liberdade, Cristo me libertou. E aquilo ali não fazia mais parte da realidade de Paulo e Silas, fazia realidade, aquilo era algo que vinha contra, né, para derrubar aquilo, a verdade do que eles estavam vivendo, do que eles eram, né? Eles eram homens livres, eles tinham ganhado a melhor liberdade que eu e você pode ter na nossa vida, né? Nós somos livres do pecado, livres da morte. E eles foram levados, né? Eles se encontraram numa situação difícil, né? Eles estavam machucados. Eu imagino quanto de dor eles não estavam sofrendo. Eles estavam dentro de uma prisão sem saber o que iria acontecer com eles. E a primeira coisa que eu quero destacar com você, que Jesus falou comigo, foi: a verdade de quem eu e você ela determina a nossa atitude na realidade que é apresentada para nós. O que acontece? O Paulo e o Silas, eles sabiam quem eles eram, eles sabiam a função deles naquele lugar, eles sabiam o chamado que eles tinham. Então, eles, como um homem de Deus, eles sabiam plenamente de quem eles eram e eles não foram abatidos pelas circunstâncias, eles não caíram em prantos ao Senhor pedindo liberdade, um milagre. Não, eles simplesmente oraram e adoraram a Deus. E isso é maravilhoso. Por que eu falo para você que isso é maravilhoso? A palavra diz que os outros presos escutaram. E eu quero dizer para você que diante das situações de caos, que você estiver em meio a pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você, não deixe as pessoas ouvirem prantos ou preocupações. Deixem as pessoas ouvirem a sua oração e a sua adoração. Por quê, Mila? Porque eu quero dizer para você que os outros presos vão escutarem e você, sabendo que você já é livre, que você já é liberto, você vai manifestar essa liberdade aos demais. Segundo ponto que eu quero dizer para você: Paulo e Silas, eles estavam presos, porém convictos de que eles já eram livres. Tenha plena certeza que em meio a qualquer situação que você esteja vivendo, atualmente
é uma realidade, todos nós estamos vivendo a pressão de uma pandemia. Só que eu quero dizer para você que você tem que ser convicto daquilo que você é filho de Deus e você manifesta o reino. Nós não manifestamos más notícias, nós não manifestamos desespero ou caos, nós não concordamos, nós não aceitamos números, mas nós declaramos a realidade do céu na terra. Então tenha na sua identidade aquilo que Deus firmou em você. Terceiro item, os presos escutavam. Então, o que eu quero dizer para você? Quando você for colocado em meio a situações ou lugares que talvez você pode dizer, eu não mereci estar onde eu estou. Quero dizer para você que a questão nem sempre vai ser merecer. Às vezes é a sua missão estar nesse lugar. Porque logo depois diz no verso 26 a seguinte palavra: de repente sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltando-se as cadeias de todos. Por causa da oração e da adoração de Paulo e Silas, todas as cadeias foram abertas. Não foi só a deles, todas as cadeias foram abertas. Todos aqueles presos testemunharam que a oração e a adoração ao Deus vivo de Paulo e Silas trazia um grande efeito. Eu fico imaginando o tamanho desse terremoto, como não deve ter acontecido, quais os pensamentos e os sentimentos que passaram pela cabeça das pessoas que estavam ali naquele momento. E última coisa que eu quero que você grave no seu coração: a realidade de uma prisão se tornou a oportunidade da manifestação do reino de Deus através de Paulo e Silas. Tenha sempre no seu coração que toda situação que venha contra você ou que você esteja vivendo nesse momento é uma oportunidade de você manifestar o reino de Deus através do poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, o que eu quero deixar para você hoje é: seja ousado em meio ao caos. Ore e adore, porque a sua oração e a sua adoração serão ouvidas pelos demais presos. Existem muitos cativos ao nosso redor, existem muitos sedentos, e em nome de Jesus, seja ousado na sua oração, seja ousado na sua adoração, porque quando os outros presos ouvirem, haverá libertação, salvação, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, eu amo vocês e até mais.